Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Quero meditar com você hoje, João capítulo 6, versículo de 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Muitos dos discípulos, preste atenção nisso, dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? A verdade, meu irmão e minha irmã, é que a palavra de Deus muitas vezes ela é dura mesmo. A palavra de Deus ela não é uma palavra leve, não é uma palavra fácil de fazer, não é uma palavra fácil de executar, não. Olha, e tome cuidado, porque o que tem de gente no mundo de hoje, porque o que acontece? Como a palavra de Deus ela é dura, vai acontecer isso aqui. Nossa, o povo começa a reclamar, entendeu? Ah, essa palavra é dura. Quem vai conseguir fazer isso daí? E aí o que acontece? Muitos pregadores, sabendo que a palavra é dura, quando a gente lê com honestidade o texto, a gente vê que a palavra é dura. Mas como eu quero agradar as pessoas que estão me escutando, eu começo a mudar. Eu começo a falar de um jeito, a levar as pessoas para uma certa meditação, aonde o evangelho começa a ser aquele evangelho mais light. Só que aí, meu irmão e minha irmã, esse não é o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa: o evangelho de Jesus Cristo verdadeiro, real, não é light. O verdadeiro evangelho de Jesus é duro, é pesado. Eu diria para você, Jesus pega pesado. Se você vê aí uma pregação que é light, foge disso aí, meu irmão. Foge disso aí. Isso aí não é pregação de Jesus, não. Jesus pega pesado. Pega pesado comigo, pega pesado com você, pega pesado com todo mundo. Ninguém se safa, viu? Ninguém se safa. Aqui Jesus estava falando da Eucaristia e eles estão já escandalizados. Essa palavra é dura demais. Quem consegue escutá-la? Gente, mas quantas palavras duras de Jesus? Eu poderia falar, é duro quando Jesus fala que o sexo só pode ser feito dentro do casamento. Quantas passagens na Escritura vai falar: não pecarás contra a castidade? Que significa isso, não ter relações sexuais fora do casamento. Depois Paulo vai falar, a palavra de Deus vai desdobrar isso daí. Palavras duras de Jesus, quando Jesus fala que só pode casar uma vez. Olha, isso é duro demais. E se você casar outra vez, você casou na igreja bonitinho e casar outra vez, isso seria adultério? Quem fala isso é Jesus. Palavras duras de Jesus é quando deixa claro o evangelho que casamento só pode acontecer entre um homem e uma mulher, só. Não pode acontecer de outra forma. O casamento só pode acontecer entre um homem e uma mulher. Palavras duras de Jesus. Palavra dura de Jesus quando Jesus fala que tem que perdoar sempre, mesmo quando a pessoa te ofende várias vezes, a mesma pessoa, Jesus fala que você tem que perdoar sempre. Palavras duras de Jesus quando a palavra vai nos mostrando que existe um dia consagrado ao Senhor e que nós devemos dar esse dia a Ele, o dia consagrado a Ele. Gente, eu poderia aqui ficar falando quantas palavras duras de Jesus, a qual o mundo de hoje também não suporta. Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Muitos abandonam Jesus e a igreja quando não dão conta de determinada palavra. Essa é a verdade. Muitos abandonam Jesus, muitos abandonam a igreja. Então as pessoas, o mundo de hoje quer que Jesus se adapte a elas.
Quando deve ser o contrário. Não é Jesus que deve se adaptar a você. Não é a palavra que deve se adaptar a você. É você que deve se converter. Muitos discípulos voltaram atrás. Veja, muitos, não são poucos. Muitos não dão conta do verdadeiro evangelho quando Jesus pega pesado. Eu digo para você, poucos são os fiéis. Mas Jesus não amacia não, minha gente. Porque nessa hora Jesus podia falar, não é bem assim, não, Jesus não amacia não. Então Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós reconhecemos e cremos que tu és o Santo de Deus. Ou seja, Jesus não amacia para os seus seguidores, não. Só Jesus tem uma palavra de vida eterna. Gente, vocês estão entendendo? Você está entendendo? A palavra de Jesus é dura, mas é uma palavra que salva. O mundo tem uma palavra light. Você faz o que você quiser, só que vai levar você para a perdição. Jesus não amacia. Por que Jesus não amacia? Porque Ele sabe que você precisa da verdade. E só é a verdade que salva você. Não adianta, o pecado não vai fazer você feliz. O pecado não vai salvar você. É por isso que Jesus tem uma palavra forte, mas que te converte, que te salva. Que Deus te abençoe. Eu seguirei.